Meu amado Paulinho Boa Pessoa, eu te ouço do rádio, sou tua fã desde o rádio. Ô Paulinho, você não vai acreditar. Eu descobri você no rádio em 1990, você acredita? Acredito, lógico que acredito. Alô, minha querida Luana Pedrock. Lógico que eu acredito, Luana. Então, porque eu tô no rádio, Luana, eu estou desde 78, quando eu comecei lá na minha doce e querida Bebedouro. Na rádio Bebedouro eu comecei. Depois Monte Alto, a Rádio Cultura de Monte Alto. Depois Ribeirão Preto. E aí a minha vinda para São Paulo em 83. Então em 90, lógico, estava no ar. Acredito sim, Luana. Paulinho, sou teu ouvinte desde 90 no rádio. E hoje eu quero contar uma história que até hoje muita gente daquela minha cidade pergunta o que aconteceu com a Sarita. É uma pergunta que não foi respondida ainda. Ô Paulinho, já faz tempo isso, tá? Mas, olha, isso remonta a 1980. No entanto, até hoje as pessoas perguntam o que aconteceu com a Sarita. Sarita é a personagem principal da história que eu vou passar a narrar agora. A Sarita, ela morava numa chácara Mas depois do que aconteceu naquele logradouro, naquela chácara, não, a Sarita não queria voltar mais pra lá. O lugar era lindo, lindo. Era a Chácara Santo Antônio, havia uma nascente de água muito bonita no lugar. Os pássaros gostavam de oferecer frutas aos tucanos na chácara. Os tucanos iam todos para lá, era impressionante a variedade de pássaros que havia ali. E não só isso, os macaquinhos daquela região, era uma beleza. Chácara Santo Antônio. Ele vivia com a Sarita ali. Só que ela não queria mais voltar para lá de jeito nenhum. Não queria mais saber da Chácara Santo Antônio, apesar de ser um pedacinho do paraíso. Não. Ela não voltava mais para aquela casa. A casa linda e bonita da Chácara Santo Antônio. A Sarita dizia para quem quisesse ouvir: eu não quero voltar para lá, eu odeio agora aquele lugar. Ela repugnava aquele lugar. Só que o Matias não faz isso comigo. O lugar é tão bonito, você tem que superar o seu passado. Olha, eu vou ser sincero pra você, Sarita, isso faz parte do tratamento. Eu conversei com o médico que cuida de você. Ele disse-me que é parte importante do seu tratamento. Por favor, você precisa voltar pra lá comigo. Faz parte do seu tratamento. Sarita dizia que não. Matias insistia que sim. A velha casa da Chácara Santo Antônio estava vazia. O chão dela era todo de madeira, sabe? Assoalho. E fazia um barulho engraçado quando se andava por aquele assoalho. As janelas daquela grande casa estavam embaçadas de sujeira. As aranhas tinham feito verdadeiras redes de teias por todos os cantos da casa. Não dava para andar mais. Não, a casa não era ruim. Longe disso. Era até uma casa muito boa, grande, frondosa, simpática. Mas ainda assim, a Sarita não quer saber. Ela não gostava mais daquele lugar. Mas ele, Matias, insistira, faz parte do seu tratamento. Eu falei com o médico. Era aqui que você morava antes, Sarita. Comentava o Matias com ela. Sarita, não se esqueça. No início, ela não disse nada, mas ela acabou aceitando a proposta do Matias. Ela voltou para lá. Voltou. Mas as coisas não estavam bem. O estômago se embrulhava, a cabeça dela rodava. E aquele aperto no peito que ela sentia, meu Deus do céu, era como se algo ruim estivesse prestes a acontecer.
Ela se agachou, fazendo desenhos na poeira, tentando se acalmar e acalmar as sensações ruins todas que ela sentia. Ele, o Matias, se abaixou e ficou ali com ela sem falar absolutamente nada. Eles haviam conversado muito sobre aquilo. Foram muitas horas de sessão até que ele a convencesse a ir para tal da casa. Estar ali, de acordo com ele, era um grande passo para a cura da Sarita. Sarita, não, ela estava distante de ser curada. Ela naquela casa parecia cada vez pior. Se ela pudesse, a Sarita não ficaria mais ali, porque ali para ela significava esperar a morte. Sabe, ela queria qualquer coisa menos estar ali na Chácara Santo Antônio, qualquer coisa, para não precisar sofrer daquela forma, daquele jeito. Ela não queria pensar no casamento fracassado, ela não queria as lembranças amargas, mas claro que as lembranças vieram. Era para isso que ela estava ali. O médico havia convencido o Matias, sabe o que é? Vai ter que enfrentar os medos que ela tem. E ela vai se mostrar corajosa o bastante o dia que ela voltar com você lá na Chácara Santo Antônio. Sarita, ela até não conseguia se lembrar de muita coisa. Tudo parecia vir coberto por um véu cobria aquilo tudo, deixava opaco. E se o véu tivesse sabor, seria gosto de fel. Véu com gosto de fel, até rima. Era muito amargo o gosto de tudo. Assim, a Sarita sabia que o começo ali tinha sido cheio de esperança. Foi gostoso, foi divertido. Ela lembrava das risadas, as gargalhadas que ainda ecoavam talvez por aquela casa. Lembrava dos passeios, das festas, dos visitantes ilustres. Lembrava das noites em que ela ficava simplesmente assim, apenas curtindo, sem fazer nada, às vezes deitada naquela rede gostosa que havia na varanda da frente. Mas tudo isso vinha contaminado pelas lembranças terríveis. A amargura, a distância, as palavras ferinas e a dor. Aliás, a dor agora era pior. Sarita! 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 Foi o Matias quem chamou a mulher delicadamente. Quando ela o atendeu, Matias falou: sabe, eu fico pensando em como foi que tudo deu tão errado, Sarita. Eu não consigo saber, não era para ser assim. Não, é verdade, não deveria ser assim. Ela concordou. Mas depois, a Sarita ainda disse mais para o Matias. Sabe o que é, Matias? Eu ainda tenho muito medo dele. Ele não me batia sempre, mas sempre que ele se zangava, eu ficava com medo que ele fosse me bater. E você consegue lembrar da última vez que ele bateu em você? Ela parou um minuto para pensar. As lembranças. Ela parou assim um minuto para pensar. As lembranças algumas vezes eram muito confusas. Matias dizia que isto acontecia porque Sarita tinha sofrido muito. Então, a mente, de maneira proposital, nublava algumas lembranças que eram muito dolorosas. Eu acho que foi um pouco antes do Natal, sabe? Eu lembro que eu já tinha comprado os enfeites, mas eu ainda não tinha montado a árvore de Natal. O estômago dela, Sarita, se embrulhava agora. De repente ela parou de falar, esperando que aquela ânsia diminuísse. A cabeça dela latejava, o peito apertava, e agora ela também começava a sentir uma pontada assim na altura do estômago. Ela pousou as duas mãos sobre a pontada, pressionando assim a barriga, esperando que aquela dor amenizasse, diminuísse um pouco, para que ela continuasse falando. Ai,
passou. Matias, eu acho que era começo de dezembro, então. Nós não brigávamos tanto assim. Quer dizer, ele gritava e eu deixava. Só que algumas horas eu respondia que era quando ele me batia, sabe? Não me lembro sobre o que era a discussão, mas eu sei que estávamos na parte de cima da casa. Ele tinha os passos assim, bem pesados. Quando ele andava no andar de cima, os lustres aqui do andar de baixo balançavam todo. Eu ouvia o barulho no assoalho. Sarita apertou assim o estômago, se encolheu numa bola, falando numa voz sufocada, tentando colocar tudo para fora. Então, Matias, eu me lembro que ele me bateu. Nós estávamos lá em cima e eu comecei a fazer as malas para ir embora, sabe? Eu coloquei o que estava por perto numa bolsa e quando eu estava na escada, ele apareceu. Ele não ia me deixar ir. Então eu fiquei presa no alto da escada. E quando ele veio assim para cima de mim, eu não tive outra atitude a não ser tentar me defender. Eu empurrei, sabe? Sarita, nessa hora, olhou com os olhos marejados para o Matias, que balançou a cabeça em negação. Sarita franziu as sobrancelhas. Não, Sarita, você não estava no alto da escada. E então, aí começou a falar o Matias. E ela retrucou: sim, eu estava sim, Matias. Eu estava no alto da escada. E ele veio subindo na minha direção. Ele não ia me deixar eu sair, eu ia embora. Ele bloqueou a minha passagem. Ele arrancou, inclusive, a bolsa da minha mão. E ele jogou a minha bolsa no corredor. E o que mais, Sarita? O que mais? A mente de Sarita estava confusa. Então o estômago começou a doer novamente. E ela se lembrou. Ele me esfaqueou. Ele usou uma faca. Foi depois disso. Agora eu lembro. Agora tá bem claro. Ele me esfaqueou, ele usou uma faca. E foi depois da facada que aí sim eu o empurrei de cima da escada. Ela olhou para o Matias e o Matias balançou a cabeça concordando. Ele me esfaqueou, Matias. Ele me esfaqueou. Ela repetia assombrada. Ele me esfaqueou, Matias. De repente, Sarita olhou assim para baixo, onde as mãos apertavam o estômago, e ela descobriu uma mancha vermelha se espalhando pela frente da blusa. Ele me esfaqueou, Matias, e eu morri. Ela soluçou. Seu espírito se desfez no ar. E Matias havia concluído a sua sessão espírita. E por mais incrível que tudo possa parecer, essa sessão espírita, assinada pelo médium Matias, foi o que colocou o réu Teodoro na cadeia. Por isso, eu preciso agora fazer aqui uma explicação. Na nossa cidade, a Sarita, ela era extremamente amiga da minha família. E ela, quando se casou com o Teodoro, ela foi morar na chácara Santo Antônio. E, lamentavelmente, o casamento que ia bem, de repente começou a dar sinais de que havia algo errado. Ele passou a desconfiar da mulher em tudo, que era honestíssima com ele. Um dia, depois de uma briga, a Sarita havia decidido não suportar mais. Eles estavam próximos ao Natal. Faltavam apenas 9 dias para o dia de Natal. A Sarita, depois da briga,
ela resolveu que iria embora. Inclusive, ela chegou a arrumar uma valise com as suas coisas dentro. No entanto, quando ela quis sair de casa, o marido não permitiu que ela saísse. Foi quando ele, para impedir a sua passagem para a descida da escada, ele subiu até o topo da escada com uma faca em punho, uma faca de mesa. A Sarita, quando viu que ele estava armado com uma faca, ficou com medo. Obviamente ficou com medo e com certeza iria se defender. No entanto, o Teodoro, nesse momento, esfaqueou. Ele deu o primeiro golpe de facas na região abdominal de Sarita. E só depois de ter sido atingida foi que a Sarita empurrou o Teodoro, de modo que o Teodoro cai do alto da escada e ele acaba fraturando algumas vértebras da coluna, o que o colocou em estado de paraplegia sobre uma cadeira de rodas. Na casa, só estavam os dois, Sarita e ele. Como ele havia caído perto do telefone, Teodoro ligou para um primo de nome Michel, que correu para acudi-lo. O Michel, quando encontrou a cena dantesca, Sarita no alto da escada, morta, o sangue que escorria, e ele, o Matias, caído ao pé da escada com a coluna fraturada. Então Michel, que é um advogado, mas além disso é um homem frio e calculista, ele, apesar da cena dantesca, ele pediu que o primo mantivesse a calma. Falou com o Teodoro. Teodoro, é preciso que eu faça algumas coisas para que tudo saia contento. Ele pegou a faca que o Teodoro havia usado para golpear a Sarita, lavou o cabo dessa faca, tirando qualquer impressão digital do primo Teodoro, envolveu o cabo dessa faca num guardanapo, conduziu esta faca até as mãos da Sarita e fez com que a Sarita, com as próprias mãos, enfiasse no seu próprio abdômen a faca que ela ficou segurando, de modo que o sangue molhou toda a mão da Sarita. O próprio sangue dela molhou toda a mão da Sarita, dando a impressão de que ela, a Sarita, havia se matado. E a história foi montada pelo primo Michel, advogado. A história, Matias, ela te empurrou da escada, você cai e desmaia, e quando ela viu que você estava caído e morto, o que ela deduziu, ela se matou na sequência. Primo, me perdoe, mas esse é o melhor final para essa história. E assim, a história toda foi montada, mantendo-se a ligação para o Michel, que veio acudi-los e encontrou a cena exatamente assim. Sarita segurando a faca que ela própria enfiou no abdômen e Teodoro caído aos pés da escada com vértebras da coluna fraturada. No primeiro julgamento, com a história bem montada, absolvido. Matias fora absolvido. Mas a família de Sarita e nós, que éramos seus amigos, tínhamos certeza de que a história não era bem essa. Então a cidade inteira queria saber o que aconteceu com a Sarita. O que aconteceu com a Sarita? E foi aí que alguém falou: olha, só tem um jeito de descobrirmos, se a própria Sarita nos contar. Mas como? Alguém disse: ela está morta, Sarita. Alguém respondeu nessa hora: a morte não existe. O que existe é uma passagem desta para uma outra vida, um outro plano.
essa mesma pessoa conhecia Matias, um médium muito afamado naquele pedaço e região. Só que o médium, ele recebia o espírito da Sarita, mas era impossível receber o espírito da Sarita naquela casa, na casa da Chácara Santo Antônio. Por quê? Porque ela se negava, o espírito, a alma da Sarita, assustada com tudo que aconteceu ali, se negava a fazê-lo. Ele recebia o espírito dela em outros lugares, mas era necessário estar na casa para que ela pudesse se lembrar de tudo que aconteceu. Fora da casa da Chácara Santo Antônio, ela não se lembrava de absolutamente nada, apenas sabia que tudo havia sido uma tragédia e tinha lembranças amargas. E até pelo contrário, ela acabava confirmando praticamente a história que havia sido contada. No entanto, o espírito de um médico, o espírito desse médico era guia do Matias. O espírito desse médico dizia que o tratamento dela, o tratamento da Sarita era na casa, tinha que ser na casa. Então o Matias lutava esse tempo todo conversando com o espírito da Sarita de que ele deveria ir para aquela casa com ele, porque lá a história toda seria esclarecida. E o restante da história vocês conhecem. Foi exatamente assim. Mas era a palavra do médium contra a palavra, por exemplo, do Teodoro. Mas a credibilidade do médium Matias era tão grande que ele acabou convencendo o juiz, acabou convencendo os senhores do júri e a história toda foi revelada. Quando foi revelada com toda essa riqueza de detalhes, aquele que era o réu, na verdade, começou a chorar, que era o Teodoro. Começou a chorar lágrimas sentidas. E ao final dessas lágrimas, ou no meio delas, a confissão eclodiu. Era exatamente o que havia acontecido. O restante da história tinha sido invenção do primo advogado, com a intenção óbvia de defendê-lo. Pergunto para você que está ouvindo, não é impressionante essa história? Quero o seu comentário a partir de agora.